contigo faz uma aliança. Tu nasces tal como criança e serás livre. Livre. Livre, livre, livre. Livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança. Tu nasces tal como criança e serás livre. Livre. Aleluia, que canção maravilhosa. Entrega a tua vida a Cristo, serás livre. Aleluia. A verdade que temos aprendido é que toda pessoa é cativa até que seja achada por Jesus. E então seremos cativos do seu amor. Aleluia. Eu quero convidar, abra gentilmente sua Bíblia, em João no capítulo 9, e eu quero pensar com os irmãos sobre o tema O Homem Chamado Jesus. João capítulo 9. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é aquele que estava assentado e mendigava? Outros diziam: é, e alguns parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. Amém. Essa palavra, ela é maravilhosa dentro de um livro maravilhoso. A instrução que temos do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo é que as Escrituras revelam Jesus. No entendimento desses dois apóstolos, quando nós lêssemos qualquer livro das Escrituras, nós deveríamos ser capazes de enxergar Jesus nesses livros, independentemente se são livros do Novo ou do Antigo Testamento.
O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho com um propósito muito claro, muito definido. Ele queria que os seus leitores aprendessem sobre Jesus e vissem em Jesus o Deus homem. Há muitas religiões, e algumas bem perto de nós, que também falam de Jesus, mas é um Jesus que não é Deus. E, notadamente, eles usam de muita astúcia, porque a intenção é pegar o incauto, o desprevenido. E quando eles veem as imagens das revistas religiosas desses grupos, eles ficam maravilhados com as pinturas a respeito de Jesus e não percebem que aquele Jesus que está lá é um outro Cristo, é um falso Cristo, que na verdade é um anticristo. Então o apóstolo João, concordando com Pedro e Paulo, ele escreve um livro que é cristocêntrico. E quando você lê o Evangelho, você encontra nele a revelação e um testemunho muito claro a respeito do Senhor Jesus. Eu quero tentar chamar a atenção dos irmãos para a presença de Jesus em cada um dos capítulos deste Evangelho. Se eu não conseguir, você pode pensar, o pastor já está velho, eu vou desculpar ele. Mas se eu conseguir, eu gostaria que você aplauda Jesus ao final, mas quer aplaudir já Jesus? Pode, aplauda Jesus. A verdade é que Jesus pode e merece ser adorado em todo o tempo. Quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, nós encontramos Deus, sem o qual nada do que foi feito se fez. Ao ler o Evangelho no capítulo 2, nós temos o Senhor Jesus que transforma e purifica. No capítulo 3, Jesus é aquele em quem devemos crer para ter a vida eterna. No capítulo 4, Jesus é o Messias revelado, que tira a sede, que sacia a sede do corpo e da alma. No capítulo 5, o Senhor Jesus é o Filho consubstancial ao Pai. No capítulo 6, o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta a fome do corpo e do espírito. No capítulo 7, o Senhor Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. No capítulo 8, o Senhor Jesus é Deus revelado. No capítulo 9, o Senhor Jesus é aquele que cura as enfermidades. No capítulo 10, o Senhor Jesus é o pastor e a porta das ovelhas. No capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, Jesus é o Rei triunfante. No capítulo 13, Jesus é aquele que lava as nossas imperfeições. No capítulo 14, Jesus é o Senhor que voltará e nos levará para si mesmo. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. No capítulo 16, o Senhor Jesus é aquele que será glorificado. No capítulo 17, o Senhor Jesus é o intercessor por excelência. No capítulo 18, o Senhor Jesus é o Senhor que se fez servo. No capítulo 19, Jesus é Deus crucificado. No capítulo 20, o Senhor Jesus é o Salvador ressurreto. E no capítulo 21, Jesus é aquele que dá pastores para o seu rebanho. Você pode agora aplaudir ao Senhor, aleluia! 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 Glória a Deus! Se você não lembrar de muita coisa que eu disse, mas quando ler o Evangelho de João, você conseguir ser achado por Jesus nas suas linhas, então nós teremos ganho esta manhã. Há um aspecto que distingue João dos demais evangelhos, e é por isso que ele é chamado o evangelho sinótico. Ou melhor, ele não é chamado sinótico. Vocês têm Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, portanto, escritos que apontam numa mesma direção,
tem quase todos os mesmos milagres, as mesmas narrativas, a mesma estrutura e às vezes até as mesmas palavras. O Evangelho de João, ele é diferente, porque João só tem 7 milagres. O apóstolo João, ele não queria tanto falar a respeito daquilo que Jesus fez ou faz, mas ele queria mais que nós soubéssemos quem Jesus é. E a ideia de ter apenas 7 milagres, ela não é acidental. Quando você lê a palavra de Deus e você começa a perceber a sua linearidade, a sua perfeição, você começa a amar a palavra de Deus, nota que ela é um livro singular, e ainda que você leia escritores maravilhosos que há, não há nenhum escrito que se compare à palavra de Deus. E quando você vai contando os milagres que há no Evangelho de João, e você encontra 1, encontra 2, 3, e quando você fecha em 7 milagres, e não 8, e não 6, é como se uma árvore de Natal se acendesse diante de você. Isso aqui quer dizer alguma coisa. Por que que não são 8? Por que que não são 10? Por que que são 7? Todos nós sabemos que o homem foi criado no 6º dia. E não é pouca coisa o homem ter sido criado por Deus, porque para cada dia da criação nós vemos ao final do dia, diz o texto, viu Deus e eis que era bom. No final de cada período criativo, você vai encontrar a narrativa de Gênesis, onde diz Deus, e eis que era bom, ou viu Deus que era bom. No 6º dia, depois de haver criado o homem, e esse homem é macho e fêmea, na verdade, Deus criando a humanidade, você vai ver que então Deus conclui a sua observação dizendo, viu Deus e eis que era tudo muito bom. O homem é a coroa da criação de Deus, aleluia. Você é muito abençoado por ser criado por Deus. As digitais de Deus estão em você. E ainda que a Bíblia não diga que Deus formou um boneco de barro, diz que Ele assoprou nas narinas do homem. Então, por certo que Ele fez. As marcas de Deus estão em mim e em você. Nós somos propriedade de Deus. Contudo, o número 6 aponta para a imperfeição. Quando você lê o livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 18, o texto diz, e aqui há sabedoria. Quem for entendido que calcule o número da besta, porque o seu número é 666. Notem, irmãos, que esse número 666, ele lembra uma dízima periódica. Você calcula e nunca chega a um número perfeito, e você torna a calcular e vão se repetindo ciclicamente aqueles resultados, não interessa o que você faça. É um número imperfeito, mas no número 7, a perfeição, a completude, a beleza, e é por isso que diz que Deus, o nosso Deus, descansou num dia belo, que é o 7º dia. Deus cessou de toda a sua obra, e o número 7 você vai encontrar na tenda do testemunho. A menorá, ela tem 7 lâmpadas. Eu tenho aqui uma réplica de uma menorá, que aliás é muito bonita, e nós vemos aqui, são 7 lâmpadas. Quando você lê o livro do profeta Isaías, o texto diz que há no nosso Deus e que repousará sobre o nosso Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Notaram? Quando o Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus, está referindo a esse texto do profeta Isaías. A palavra de Deus também fala no Apocalipse das 7 igrejas, das 7 estrelas, dos 7 candeeiros, fala também de 7 anjos,
Então, o número 7, ele carrega beleza, perfeição, completude. E quando no capítulo 21 de Gênesis, Abraão está discutindo com Abimeleque, porque os servos de Abimeleque tinham entulhado os poços que Abraão havia cavado, e Abimeleque diz: eu não sabia que meus servos tinham entulhado os teus poços. Abraão disse: não tem problema, eu só quero que a gente faça aqui uma refeição cerimonial, onde fique declarado publicamente que eu cavei o poço e que, portanto, o poço é meu. E diz o texto que Abraão deu presentes para Abimeleque, e ele ficou muito honrado. Ele disse: eu posso garantir para você que ninguém mais vai mexer nos teus poços. E quando Abraão olha para os presentes, ele nota que tem 7 cordeiras separadas. E Abimeleque fala aí: por que essas 7 cordeiras? E ele disse: porque eu quero que haja um juramento de que o poço é meu. Quando João coloca 7 milagres no seu evangelho, ele está dizendo: esta palavra ela é perfeita, ela é bela, ela é um juramento, ela é plenamente confiável. Essa é a poderosa e verdadeira palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluia. Essa palavra é confiável. E aqui nós temos essa narrativa em que um homem nascido cego, ele é chamado por Jesus. Jesus cospe no chão e faz lodo, e então unta com o lodo os olhos do cego e ordena: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, e tendo se lavado, viu. Fico pensando que maravilha, que lindeza, ser tocado por Jesus, ser curado por Jesus. Tomara nesta manhã o Espírito de Deus e enche este lugar, e pessoas têm os olhos curados, aleluia, da catarata, da miopia, do astigmatismo, da cegueira, porque o homem Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu creio que ele pode restaurar olhos nesta manhã, restaurar a sua visão perfeitamente. Se você desejar agora, toque nos seus olhos e diga: Senhor Jesus, toca, toca, ó homem chamado Jesus, toca meus olhos, cura o nervo óptico, cura o globo ocular, qualquer enfermidade dos olhos, sara nesta manhã, para o bem da igreja, para o louvor e a glória do nome de Jesus, aleluia. O homem Jesus, ele é poderoso também para abrir os olhos espirituais, aleluia, para que nós possamos ver as grandezas de Deus e as maravilhas da sua lei. Algumas coisas, irmãos, chamam a atenção nesse texto. Diferente de outras vezes, em que o enfermo viu Jesus, e aqui ele não poderia ver, mas nós temos outros episódios nas Escrituras, onde os cegos ouviram o barulho de Jesus se aproximando e a multidão adorando, e sabiam que era o Cristo, então gritaram que ele tivesse misericórdia. Mas aqui há um silêncio. O texto diz que Jesus viu um cego de nascença. Muitas vezes a palavra de Deus dá testemunho de pessoas que não sabiam de Jesus, que não ouviram, ou que não tiveram as condições apropriadas para terem acesso a Ele. E o Senhor, Ele se moveu de misericórdia por aquelas pessoas. Você vai ver essa narrativa, por exemplo, em João, no capítulo 4, quando Jesus procura a mulher samaritana. Ou então, quando Jesus vai até Gadara e liberta aquele endemoniado que ninguém podia reter. São tudo atos livres da graça salvadora de Deus. Não há nenhuma intercessão, não há nenhuma ação humana. Deus, Ele se compadece.
Que nesta manhã a benignidade de Deus cubra todas as nossas vidas. Aleluia. Teu familiar, tua casa. Um ato livre da misericórdia de Deus. É porque Ele quis fazer. Aleluia. Deus viu o cego. Aleluia. Notem, queridos irmãos, que o Senhor Jesus caminha na direção do cego com uma intenção, os discípulos vão com outra intenção. Porque Jesus caminha na direção do cego para curá-lo. Os discípulos caminham na intenção do cego para inquiri-lo, para saber por que ele está cego. Se foi ele que pecou, ou se foram os seus pais. Amados, às vezes nós estamos perto de Jesus, mas nós não estamos unidos ao Espírito do Senhor. Nós podemos estar dentro da igreja, e eu não estou dizendo que não adianta vir à igreja, porque eu discordo completamente dessas narrativas. Não adianta vir à igreja se você, e daí emenda alguma coisa. Isso é mentira. Sempre adianta vir à igreja. Você pode estar caído em adultério, em pecado, sempre adianta vir a este lugar. Aleluia! O Senhor Jesus disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A pessoa pode vir arruinada a este lugar, derrotada, em todos os sentidos da sua vida. Em algum momento, de novo, num ato livre da graça de Deus, o Senhor pode se manifestar aquela vida. Então aqui nós temos o Senhor Jesus caminhando para curar o cego. E os discípulos caminhando para sondá-lo. E ainda perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou para que ficasse assim? Foi ele ou foram os seus pais? E o Senhor Jesus dá uma resposta que pode surpreender, porque Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso se manifestou para que se manifestassem nele as obras de Deus. Irmão, qual é a pessoa que chegando à idade adulta não pecou? Eu gostaria de dizer que sou eu, mas não sou. Então, por que Jesus diz isso, já que o apóstolo Paulo depois vai escrever aos romanos, todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus? O que o Senhor Jesus estava dizendo é que, ainda que todos os males que acometem a raça humana, todas as tristezas, angústias, provações, cada uma das tragédias são consequência da nossa rebelião como raça humana, nós não deveríamos olhar para a pessoa que já está sofrendo e tentar aumentar ainda mais o fardo dela. A pessoa já está cega, irmão, já é uma doença congênita, ela já nasceu assim. E ainda nós vamos colocar ainda mais um fardo sobre ela. Quando Jesus diz isso, nem ele pecou, nem seus pais, estava dizendo nenhum pecou, para que esse mal específico viesse sobre ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a tentar saber o que Ele quer fazer. Às vezes o crente, irmãos, ele tem uma ideia, ele acha que a ideia dele é genial. Não, agora eu tive uma ideia, essa vez, né? Essa é top. Parece o coiote lá querendo pegar aquele ligeirinho, né? Agora... E aí ele começa a orar, porque começa a dar errado. E ora, e jejua, e montanha, e consagração, e presta atenção, não estou dizendo que é errado nem orar no monte, nem jejum, nem consagração, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o problema é quando nós temos uma ideia genial e queremos chamar para Deus para a nossa ideia. Quando, na verdade, a nossa montanha de oração, o jejum, a oração, a santificação, deveriam ser para, Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor quer fazer. E me dê a graça de participar do que o Senhor já vai fazer mesmo, porque aí vai ficar fácil. Aí vai dar certo. Aí vai ser perfeito. Aleluia! Aí vai funcionar. Porque já vai funcionar mesmo. Mas você fará parte de um programa de sucesso. Amém, queridos? Então Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram. E depois, o Senhor Jesus, ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Nós devemos prestar atenção, irmãos, porque às vezes nós lemos assim rapidamente as Escrituras e falta às vezes demorar um pouco sobre ela, porque houve um dia que Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E nós podemos ficar tentados a pensar que também somos luz como o Senhor, mas nós não somos. O apóstolo Paulo disse que noutro tempo eres treva, mas agora sois luz no Senhor. É muito diferente. Nós somos luz quando estivermos associados ao Senhor. Agora Ele é luz em si mesmo. E é por isso que Ele, e só Ele poderia dizer: haja luz, fiat lux. Muitas pessoas que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, elas argumentam que há uma falha no texto de Gênesis e que teria um erro na narrativa, porque Deus disse: haja luz no primeiro dia, quando o sol, a lua e as estrelas são somente criados no quarto dia. Eles não sabem que o nosso Deus, Ele é luz em si mesmo. E muito mais ainda, além do que escreveu Paulo, que disse que o nosso Deus habita na luz inacessível. Daniel, no capítulo 2 do seu livro, ele diz: a luz mora com Deus. Perceberam a diferença? Não é, aleluia, somente que Ele habita na luz, a luz é que mora com Ele. E é por isso que quando você lê a história da libertação do povo de Israel, e as pragas são enviadas sobre o Egito, e você nota que as 3 primeiras pragas, elas atingem o povo do Egito e atingem o povo de Israel. Mas a partir da 4ª, o Senhor já começa a dizer: a partir de agora eu farei separação entre o meu povo e o povo do Egito. E quando vem a praga das trevas, você pode ler o texto, é maravilhoso, diz assim: durante 3 dias, houve trevas tão intensas, que um não podia enxergar o outro, ninguém se moveu do seu lugar. Mas em Gósen, a terra do povo de Deus, havia luz em todas as suas habitações. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Que nesta manhã o Senhor acenda uma lâmpada poderosa sobre a sua vida, e você e eu possamos ser luz no Senhor. Aleluia! Eu sou a luz do mundo. E em seguida, o Senhor, Ele cospe na terra, faz lodo e toca os olhos do cego. Queridos irmãos, o Senhor, Ele não precisava fazer lodo. Em primeiro lugar, Ele fez porque Ele quis. Ele também fez porque Ele pode. Ele é o Shaddai, né? Ele é todo poderoso. Mas Ele quis desencadear um ponto de contato para despertar a fé daquele homem miserável. Mas notem, irmãos, que ainda que Jesus, reiteradas vezes, até mesmo no Antigo Testamento, use um ponto de contato, nós não o vemos repetindo. E Moisés, ele usou um cajado que não era nada. Na casa da viúva, o Senhor usou um resto de azeite. Acha que Jesus precisava daquele azeite? Acha que o Senhor precisava do restinho do azeite da mulher? Quando o Senhor foi usar Sansão, Ele usou a queixada de um jumento, com aquele pedaço de osso, ele matou 1000 homens do exército inimigo. O Senhor Jesus uma vez usou pão e peixe para alimentar uma multidão. Então, o Senhor frequentemente, Ele usa um artifício para criar um ponto de contato, mas Ele não depende de nada disso. Mas Ele faz isso. E é por isso que o Senhor diz
que nós devemos, quando estamos enfermos, chamar os anciãos da igreja e pedir que unja com óleo. Eu quero te dizer, querida igreja, quando você está doente e você vem para o seu pastor, vem para o apóstolo e fala: apóstolo, eu quero que ore por mim. Pastor, unge a minha cabeça. Em primeiro lugar, é um ato de obediência, porque foi o Senhor que instituiu isso. Porque às vezes o crente, ele é tomado de uma liberdade que não é a liberdade do Espírito, é a liberdade que é oriunda da rebelião. Eu não preciso de nada disso, não confio em nada. Não, mas foi o Senhor que pôs na sua palavra. Se o Senhor colocou na sua palavra, então não me interessa. Irmãos, uma coisa que distingue o profeta iniciante do profeta e o homem de Deus de verdade, é que o profeta iniciante, ele quer explicar as coisas, ele quer entender as coisas. E o homem de Deus, ele sabe que ele nunca entenderá as coisas de Deus, porque são muito além do que ele possa cogitar. Aleluia! Aleluia! E às vezes o crente, irmãos, menino, ele entra em querer uma explicação. Não, em primeiro lugar, se está na palavra, então eu quero, unge mesmo, unge minha cabeça. Se quiser derramar o vidro inteiro, derrame. Isso não interessa. Importa que o Senhor toque a minha vida. Depois, quando a pessoa é ungida com óleo, nós estamos dizendo: eu me importo, eu encosto a mão, eu me importo, eu paro o meu tempo. Aleluia! E o óleo é também um símbolo do Espírito Santo. Aleluia! Aqui o Senhor Jesus, ele faz esse óleo e ele unta os olhos daquele homem. E a hora que ele lava os seus olhos, ele está vendo. Irmãos queridos, observem que interessante. As pessoas que acompanharam o milagre, outra vez elas se dividem. Você pode ler na sua casa: nenhuma pessoa se alegrou com o cego. Irmãos, deveria ter uma alegria, concorda comigo? Se você fosse um cego congênito, se fosse o seu filho, devia ter um churrasco. Aqui tudo é churrasco, já faz um churrasco, faz uma festa. É verdade, irmão? Faz um culto especial. Oh, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã a alegrar com as coisas que Deus está fazendo. Às vezes nós queremos ficar entendendo e ficar explicando, quando deveríamos nos alegrar, mergulhar, nadar no Espírito, confiar que Deus é suficiente, que Ele é soberano, que o homem chamado Jesus é Senhor da igreja e da minha vida. Aleluia! Aleluia! E aquela multidão se divide, e uns falam para os pais: é teu filho mesmo? Eles falam: é nosso filho mesmo. Eles não estão alegres, eles querem dizer: mas não pode. Tem certeza? Claro que tem certeza. Aí pergunto para ele: como que você foi curado? Você era curado de nascença? Eu falei: eu sou, sempre fui cego. Como que agora está vendo? O homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou os meus olhos, e quando eu me lavei, eu fui curado. Esse é um grupo, irmãos. O segundo grupo, mas não podia ter feito isso, é sábado. Irmãos, é tão interessante que alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Eles estavam falando que Deus não é de Deus. Irmãos queridos, uma coisa que eu tenho aprendido, o apóstolo Paulo ensina isso em Romanos capítulo 14, se alguém guarda o sábado, ele faz para Deus, não tem problema nenhum, pode guardar o sábado, está tudo certo, não tem problema. Mas por que nós estamos aqui no domingo e não no sábado? É que se você ler Levítico 23, você vai aprender que a festa das primícias era no domingo. Você pode ler lá com o tempo, vai dizer assim: conta 7 semanas o dia seguinte ao sábado. Ou seja, a festa de Pentecostes, porque Pentecostes, você lembra, significa 50. Você só sabe que o Brasil é penta, é isso? Então nunca mais vai esquecer.
Pentecostes significa 50, então 7 semanas, o dia seguinte ao sábado. Era uma festa das primícias. E nessa festa de Pentecostes, você tinha que ir lá no seu trigal, na sua plantação de aveia, e você colhia um pouco daquele cereal e trazia para o sacerdote. Trazia um feixe. O sacerdote pegava aquele feixe e movia diante de Deus. Para que todos soubessem que o Deus de toda a terra abençoou o seu campo. Nesse ato estava se dizendo: este molho é só uma amostra de todo um restante que ainda está para ser colhido, no campo que Deus abençoou. Não é assim quando você traz o seu dízimo? Você pega um feixe e traz. E os sacerdotes movem ali naquelas caixas diante de Deus. Você está dizendo: isso aqui é só uma amostra de todo o restante que Deus me deu. Eu ainda colherei muito mais. Aquele feixe era para glorificar a Deus. Era para você mostrar a sua gratidão. E era para sustentar o templo e os seus líderes. E lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, outra vez essa cena vai se repetir. 120 crentes diante de Deus. Dia de Pentecostes, um domingo, você nunca vai esquecer disso. De repente foram vistas línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles. Todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas aprenda uma coisa: sabe aquele feixe de 120 crentes? Eles estavam dizendo: ainda há no campo, aleluia, milhões de povos, tribos e línguas e nações e raças que serão colhidos e trazidos para o nosso Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória! Glória a Deus! Pentecostes era no domingo. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Se você ler Atos, se você ler Romanos, se você ler Coríntios 16, você vai aprender que a igreja primitiva ela fazia culto nos domingos. E que ela também comia a ceia do Senhor no domingo. E em último lugar, para nós devolver. Como que você foi curado? O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Notem bem, queridos irmãos, o Senhor Jesus não orou por ele. Isso aqui nós precisamos aprender. O Senhor Jesus não orou pelo cego, não liberou uma palavra profética. Esse homem nascido cego, ele foi curado quando obedeceu a palavra de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 17, você lembra muito bem a narrativa dos 10 leprosos. Eles gritam para o Senhor, e depois você pode confirmar na sua casa esse texto. O Senhor não ora por eles, não profetiza por eles. O Senhor somente diz: apresentai-vos ao sacerdote no templo. E o texto diz: indo eles, ou seja, enquanto eles iam, enquanto eles caminhavam sobre a palavra de Deus, enquanto obedeciam a palavra de Deus, foram curados. Aqui está um homem que, obedecendo a palavra de Jesus, foi curado. Como que o pecado entrou no mundo? Pela desobediência. Quando Deus disse: não coma, e eles disseram: nós comeremos.
Como que seremos curados? Pela obediência. Quando nós voltarmos o nosso coração, as nossas afeições, a palavra de Deus e ao seu Cristo, a cura brotará como um rio. E eu creio que ela já está graçando neste momento, neste lugar. Aleluia. Você pode inclinar a sua cabeça um instante? Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso. A tua palavra ela é perfeita, ela é linda, ela é bela, ela é completa, ela é um juramento, ela é fiel, ela é verdadeira. E nós cremos que nesta manhã outra vez, Senhor, ela está cumprindo um propósito específico neste lugar. Ó Deus, faze-nos obediente à tua palavra. Não está em nós, Senhor. Não está em nós. Tenha misericórdia. O pecado causou um dano terrível em nós. Mas nesta manhã nós curvamos nossa cabeça outra vez a Ti. Porque ainda que pecadores e falhos, nós voltamos a este lugar. E nós sempre voltaremos a este lugar. Porque só Tu tens palavras de vida. Abençoe esta igreja linda com a Tua salvação, com a Tua cura e com a prosperidade do Senhor. Em nome de Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor a estar adorando ao Senhor. Te convido a se colocar de pé. E eu quero convidar pastor Elianai e os presbíteros, pastora Auriana, a virem à frente. E você que precisa de uma oração,